volta com o Tribuna Cidadã. Eu tenho ao meu lado aqui a doutora Delma Fernandes Muniz. Ela é terapeuta e vai falar hoje de um tema excelente, aliás, que está na moda. Tudo hoje gira em torno desse tema. Bom dia, doutora, tudo bem? Dia. É um tema que está na moda mesmo, podemos falar assim, doutora? Claro. E evidência, talvez agora pelo centenário de Chico Xavier, mudanças também, as novelas colocando de uma forma mais serena e inserindo inclusive a doutrina espírita, muda também o cenário? Na verdade, tudo isso vem de encontro a uma demanda que nós precisamos agora abrir a nossa mente e entender que nós somos seres eternos e que estamos além deste corpo aqui. Okay? Então, o Espiritismo, que é uma ciência, né, ela vem trazer a verdade. Né? A verdade que, como um todo, que as nossas dificuldades e tudo aquilo que operamos nada mais é do que uma condição pela qual ainda nós não descobrimos o quanto seres potentes, capazes e divinos somos. Eu tenho aqui um livro que é da doutora Delma, que inclusive traz gentilmente aqui para nós no Tribuna Cidadã. Já nós vamos estar mostrando com mais tranquilidade para vocês, telespectadores, que diz Resgate a Felicidade por Meios de Vidas Passadas. O que traz esse livro para a gente, doutora? Na verdade, a contribuição deste livro é um trabalho, um dos instrumentos que eu utilizo no meu consultório para que eu possa auxiliar, né, toda a demanda que o paciente traz em relação ao seu próprio sofrimento. Okay? Aquela angústia do seu paciente, aquele não saber o que está acontecendo, aquela depressão, aquela agitação do dia a dia, tudo você fez um trabalho muito árduo, inclusive você vai estar lançando no final, deixando um outro livro também, né? Sim. Tudo é relato disso, de vidas passadas ou não? O que quer dizer vidas passadas, doutora? Nós temos que considerar que nós somos seres coletivos, né? Dentro da nossa mente, do nosso campo mental, existe o que permeia inúmeras histórias que estão linkadas a fatos pretéritos que nós já vivemos. Então vamos supor, uma pessoa que chega no consultório manifestando um medo de não conseguir pegar um ônibus e ir até São Paulo, algo que não se justifique na vida presente, ok? E em uma situação, por mais que a gente faça toda a anamnese, que é a busca, né, de esgotar todas as possibilidades que possam estar implicando, né, o medo que essa pessoa está manifestando, então muitas vezes a gente vai, mediante a regressão, abrindo este campo mental, buscar que seja na vida intrauterina, né, e que seja em vidas passadas, uma tragédia que ele teve, vários acidentes que ele sofreu e que consequentemente, à medida que nós vamos reconstruindo esses fatos que estão intrínsecos neste campo mental, essa pessoa ela começa, na verdade, subsistir em si mesmo e fortalecer, e o medo desaparece. Por isso é o tratamento e o trabalho seu na regressão. Sim. Então é importante enfatizar que não é para curiosidade, em hipótese alguma. Né? Porque nós trabalhamos, o primeiro que nós temos que ter não só a questão ética, mas o respeito ao ser humano. Claro. Okay? Então nós trabalhamos as vidas passadas como um instrumento que vem a crescer, acrescentar, né, a demanda de sofrimento que o paciente traga. Mas tem pacientes que ainda não estão preparados para trabalharmos vidas passadas. E como vamos fazer isso? Como que é isso? Aí é a minha pergunta agora. Aquele paciente que chega lá no seu consultório e você começa a tratá-lo de uma forma até para fazer essa regressão e ele não está preparado. Como é que você conduz aí essa consulta e esse trabalho com esse paciente, doutora? Aí nós vamos, na verdade, porque medo, dor, de uma certa forma, é a falta de sentido que a pessoa está tendo na vida dela. Né? A dificuldade que ela tem de se conhecer, a dificuldade que ela tem de interagir, né, com toda a demanda que ela vive, que são as questões emocionais. Quando eu estou falando de emoção, eu estou falando de tudo aquilo que é negativo. Porque o amor, a fé, a força, isso é divino, isso é essência, isso é nosso, ok? Então o paciente que não esteja, porque quando nós falamos de vidas passadas, eu tenho que o paciente ele ter uma capacidade de condição extrasensorial que me permite penetrar neste campo mental que é puramente metafísico, que é puramente energia, ok? Então nós estamos falando de uma coisa que até mesmo vai para a alquimia. Né? Então não é uma coisa simples, a gente chega lá, deita ou você vai no passado. Não. É o seu campo mental. Há todo um trabalho a ser feito, trabalho de né, preparação. doutora? Então as pessoas que estão extremamente mentais,
muito, vamos dizer, prática, muito racional, elas têm muita dificuldade de entrar no mundo do fenômeno, porque vidas passadas é o fenômeno. Nós estamos trabalhando com campo de energia, de sinergia, que aquele paciente... Ela não aceita, doutora? Ela não aceita, aí entra a crença. Okay? Então eu tenho que trabalhar o quê? Toda a sensibilidade da pessoa, onde nós vamos entrar no histórico dela. E aí então, se situar ele como o ser eterno que ele é. Olha, você está tendo este medo por uma fantasia que você está criando. E este medo é algo que você está vivendo por você não acreditar na sua própria capacidade. Aí nós entramos por um outro caminho. Além de também trabalhar, que eu trabalho com energização, além de eu trabalhar com toda a parte do... para trabalhar com os arquétipos, eu tenho que trabalhar com os chakras, que são os centros de força do indivíduo. Então, na verdade, eu olho você como uma alma, como um ser divino que você é eterno. Eu não olho você como um corpo de mulher. Nós olhamos além disso, porque eu tenho que olhar você como um conjunto. E falar de vidas passadas é falar, né, de uma pessoa, de uma essência, de uma natureza que veio faceada como homem, como mulher, inúmeras vezes. E nós vamos ter várias perguntas aqui hoje, viu, doutora? Essa passagem do mundo, o que está acontecendo? Terremoto aqui, deslizamento ali. O que acontece? Você estava falando comigo nos bastidores que há aí uma mudança. O que é isso, doutora? Nós devemos olhar o nosso tempo, não com este tempo linear, que nós estamos habituados, é verdade. Okay? Então nós não estamos no ano de 2010. Né? Se nós olharmos dentro do calendário judaico, nós estamos no ano de 5.769, que é o ano cristão. Okay? O nosso tempo, ele na verdade, ele deve ser visto como os maias, que são descendentes, na verdade, lá dos Atlantes, né? Que vieram, que entraram, que foram trazidos de uma certa forma para este planeta quase 60 mil anos atrás. Okay? O que nós estamos operando, o que nós estamos sofrendo? Existe um grande planeta que se chama Alcion. Este planeta, ele é 20, 30 vezes mais maior do que o nosso Sol, que é o nosso astro-rei. Okay? O Sol é de fundamental importância para a nossa sobrevivência, porque nós somos energia, okay? Assim como a Lua. Tá? Então, tudo é energia. E o que acontece? Todo o nosso tempo ele fica em função de eras. Nós estamos entrando na era de Aquário, que ela se finda agora no ano de 2012. Daí todos esses filmes que vêm trazer, obviamente aquele não é bem daquela maneira, porque tem todo um enfoque hollywoodiano aí, ok? Dessas até do mercado, né? Do mercado, comercial, porque eles querem usar imagens, ok? Então não é daquela maneira, e é importante que a gente, as pessoas não se deixem levar, eu acho que é importante nós buscarmos verdadeiramente o que está acontecendo, né? O planeta, na verdade, ele está operando e sofrendo mudanças magneticamente falando, ok? Nós alteramos, ou seja, ocorre uma alteração no nosso Hertz, que é, na verdade, a amperagem que o planeta ele está sofrendo, que é uma malha que reveste esse planeta, que de 7.8 já está em 13 Hertz. Então isso significa uma vibração intensa e que, consequentemente, o planeta ele está renascendo, transmutando o planeta Terra. Nós podemos falar que estamos no limite, então, doutora? Nós podemos falar que nós estamos passando para uma nova era, a era do ouro, como o Arcanjo Miguel nos coloca, que é um ser multidimensional, ok? Então, o que está acontecendo? O planeta ele está renascendo para uma era do ouro, para uma era da luz. Okay? E o que isso muda no contexto? Muda em todos os sentidos. Muda a maneira como nós encaramos a vida, não mais questionar o Criador. A maneira como nós encaramos a vida, não mais questionar o que somos, o que viemos e o que verdadeiramente, qual é a causa da nossa existência. Acabou a especulação. É uma religião, é outra? Não. Todos nós somos criaturas divinas, todos nós somos criaturas de luz. Então a mudança desse planeta, ela vem de enfoque para isso, para que as pessoas busquem dentro de si as respostas que elas estão sofrendo e ciclando karmicamente, repetindo os mesmos erros. Então não caberá mais a violência, porque a violência é algo que nós não aceitamos mais. O desrespeito para com a Mãe Terra, tanto que nós tivemos filmes maravilhosos, estamos tendo Avatar é um exemplo. Né? Outros filmes em relação de desenhos do dragão, que hoje, mais do que nunca, está sendo revelado que verdadeiramente nós viemos aqui. A terra é a nossa mãe e nós tiramos os nutrientes daqui, como mediante o ar, a água, e nós estamos destruindo a nossa mãe.
Então chegou o momento, né, é onde vem a intervenção divina, chegou o momento de que temos que parar, ok? Porque a destruição do nosso planeta implica a destruição de todo um outro arsenal, né, que rege este universo. Sim. E essa mudança que você coloca é até 2012? Na verdade, a mudança ela vai se fechar especificamente porque ela já começou há 2 décadas atrás. Okay? Ela vai se fechar o tempo de Aquário no ano de 2012, 21 de dezembro de 2012, que é o ano 3, que é o ano do quê? Da renovação. Da renovação. Porque o 3 na Cabala significa imaginação, criação. Okay? Então, especificamente, é o marco 3. E a partir daí, a nova era. Onde nós começamos na verdade, buscar o que verdadeiramente nós somos, independente de religião. Okay? Nós temos que parar com essa coisa de que é budismo, é espiritismo, é catolicismo. Todos nós temos que nos unir. O princípio e o propósito de tudo é a vida, é o amor à preservação da espécie. E nós somos, né, irmãos, independente de consanguíneo. Você é minha irmã de jornada, eu tenho que respeitar você e você tem que me respeitar. Então, se eu não cuidar do espaço que nós vivemos, nós vamos destruir. Daqui a pouco o que eu não terei, você também não terá. Então, nós temos que parar com essa coisa de querermos nos comparar e dizer porque o outro tem e eu não tenho. É aquele egoísmo, né, doutora? Eu estando bem, o resto que se dane. É bem por aí que nós estamos vivendo hoje. É olho por olho, dente por dente. O que está errado. Não é verdade? Sim. Hoje, o momento que nós vivemos, infelizmente, é dessa forma, né? Dessa forma. E aí você coloca muito bem, e falando de várias crenças, no seu livro, inclusive, tem algumas perguntas, e eu queria saber se são as mais frequentes no consultório, se nós somos responsáveis pelas nossas doenças. Porque é um questionamento difícil também de responder, não é, doutora? Sim. Bem, as doenças nada mais são do que os sinais do nosso corpo que ele não suporta mais a própria negação. Ok? O que é doença, né? O que é o estar doente? Porque eu não consigo ver o indivíduo como um ser doente. Ele está numa condição de doente. Por quê? Porque ele não está conseguindo operar tudo aquilo que diz respeito à vida dele de maneira corrente, de maneira altruísta, de maneira positiva. Okay? Então os órgãos eles começam a manifestar os danos que a minha negatividade, que a minha depressão, que o meu egoísmo, que o meu pessimismo, ele está manifestando. Por quê? É óbvio, né? Existe, né, um grande nome que eu tomo muito como parâmetro para tudo na minha vida, que se chama Hermes Trismegistus. Ele foi um ser multidimensional, que ele veio da era de Atlantis e ele veio falar sobre a tábua de esmeralda. Ali é o princípio, ali está Gênesis, ali está tudo. E ele diz, né, dentro do que verdadeiramente nós manifestamos e representamos, né, nós vivemos num contexto que implica energia em todos os sentidos. Né? Que significa que nós estamos aqui para despertar verdadeiramente o que somos. Hein? E aí na Bíblia, em várias leituras que nós já tivemos, ali se coloca o que é doença. É quando nós, na verdade, acabamos perdendo qual é o sentido do caminho do meio. O caminho do meio o que é? O caminho certo, o caminho do bem. Okay? Mas como é que eu sei qual que é o caminho certo do bem se existe tantas injustiças e tantas pessoas querendo tirar proveito de tudo? Sim. Você não vê o ser humano hoje que é correto tem vergonha de falar que é correto. Sim. Na atual situação que nós estamos vivendo, a pessoa às vezes tem vergonha de falar, não, mas eu não roubo, eu não minto. Você me entende? Sim, eu estou entendendo. Acontece isso hoje, doutora. As pessoas de bem têm vergonha de falar. Sim. Por quê? Nós vivemos na verdade, numa camada muito intensa que deturpa muito, distorce muito a nossa visão. Okay? É a maneira como o homem ainda encara no seu egoísmo, né, de dizer que levar vantagem, né, é o sentido e o apego, né, e a representação daquilo que eu tenho, nada mais é do que o valor do poder do homem. Está tudo distorcido. Né? Qual é o caminho do bem? E onde nós temos que buscar a referência desse caminho do bem? O Mestre Sananda, que é o Mestre Jesus. Ele é o sentido. Okay? E nós temos que, na verdade, enxergar por aí, se a Jane, de repente, ela vive a vida dela de maneira a achar que levar vantagem das coisas é o caminho e a Delma não,
eu simplesmente vou orar pela Jane e ajudá-la da melhor maneira possível, mostrando para ela que não é desta maneira. Por quê? Porque a nossa vida, ela não se finda aqui. Nós temos que olhar além, ok? Percebendo que aí então a questão daquilo que o Espiritismo, que essa ciência vem trazer, né? Que aí nós temos recentemente esse filme que está sendo, né, o Chico Xavier que vem mostrar, né? Que independentemente do que o outro faça de errado, nós temos o sentido que é certo. Então por que nós devemos negar aquele que veio aqui, que pisou, vamos dizer assim, né, há alguns milênios atrás? Okay? Então o caminho do bem é aquele que é do amor, que é da justiça e da igualdade. Tudo aquilo que não é este caminho é do homem, então este caminho não serve. Então a força está na maneira como nós encaramos o bem. Então nós temos que sair dessa limalha, né, magnética que nós nos colocamos e tirar esses óculos, esse véu da distorção do erro, né? Levar vantagem não é o sentido. Eu tenho que compartilhar aquilo que eu tenho, né, que eu consegui enxergar e que eu percebo como correto. E mesmo que o outro não faça, né, eu faço por mim. E essas mudanças que a gente vê, inclusive no cenário político, em várias outras formas de vida, por exemplo, aquele governador de Brasília, o Arruda, sendo desmascarado, coisa que eu jamais podia imaginar que isso fosse acontecer, eu viva e presenciando, isso já é uma mudança para o bem. Sim. Não é, doutora? Pelo menos podemos perceber dessa Sim. forma. Várias mudanças vão ocorrer, Jane, como já estão ocorrendo. Não só a nível de cataclismas, né? Porque os cataclismos, porque o nosso planeta está sofrendo, né? Sim, isso tudo na verdade é a natureza que ela está respondendo em função do descuido que o homem está tendo, do desrespeito com a Mãe Terra, mas muito será revelado. Okay? Será revelada a corrupção, será revelado, né, os erros, será revelado a maneira distorcida que nós estamos vivendo. Né? Há pouco tempo, recentemente, né, o próprio, em Roma, eles vão colocar de conhecimento público, né, livros escritos antigos, que jamais deveria ter sido, né, escondido. Isso faz parte da humanidade. Isso somos nós ali. São seres que vieram antes de nós, que trouxeram toda uma sabedoria divina. E é guardado as 7 chaves até por tempo. Como se fosse um tesouro, o poder, e ele sabe que é um poder. Por quê? É o que chamam de segredo, e na verdade não é um segredo. É a capacidade que todos nós temos que, na verdade, crer que nós somos um ser de luz. Hein? E quando eu busco isso, a minha paternidade verdadeira que é Deus, então eu passo a viver e comportar e agir de maneira a eu tentar e viver que o bem está dentro de nós. Então, nós podemos tudo quando este tudo se diz respeito ao bem. Então nós temos 2 caminhos, o caminho da luz e o caminho das trevas. As trevas é o sofrimento, é a tristeza, né? É o roubo, é o engano. A luz é o bem, o amor. Então chegará um momento, isso é uma coisa, se a gente puder chamar isso de sonho, mas não é sonho, mas vamos chamar de ideal, chegará um momento que todos nós, né, seremos familiares uns aos outros. Chegará um momento que nós vamos viver sem precisar termos que fechar-nos em grades. Nos trancarmos dentro de casa, né, doutora? Nos trancarmos dentro de casa, porque esse é o sentido. E é isso que Deus deseja para todos nós. Deus não quer miséria, Deus não quer exclusão, Deus não quer diferenças. Deus quer que todos vivamos iguais. Quando encontramos alguém porque achamos que já conhecemos essa pessoa, como é que eu posso tratar esse assunto, doutora? Eu estou te conhecendo agora, pela primeira vez, mas já tenho a sensação que eu já a conheço há muitos anos. O que eu posso falar dessa atitude? Nós somos ligados por um só, ok? Então, com certeza, nós somos velhas conhecidas. Mesmo porque, Jane, o que são, na verdade, 1.000, 2.000, 10.000 vidas para nós. Que é o que verdadeiramente nós somos, nós já vivemos. Então, com certeza, nós já nos cruzamos em algum momento. Então, você traz, assim, a sua energia entra em sintonia com a minha. Por quê? Porque você tem características, qualidades suas que corroboram-se com as minhas. Então, nós nos afinamos. Então, é como nós percebemos, puxa vida, que pessoa simpática que a Jane é. E, de repente, que carisma que ela tem. Por quê? Porque eu percebo o bem dentro de você. Então, na verdade, é isso, são as trocas. A mesma coisa de bandido para bandido. Se identificam?
ok? Bandido não se mistura. O semelhante se atrai aí, doutora? Sim, com certeza. Por isso que às vezes você entra num lugar e fala, nossa, mas eu tô com uma energia ótima, que delícia, que pessoa ótima. Tal. Mas de repente também você se depara com alguém e fala, mas o meu santo não bateu com o dela. Sim, porque acontece isso também, né, doutora? Porque nós percebemos, independentemente de eu ser médico, que você me questionou a questão da mediunidade, que é uma característica, nada mais é de uma condição extrasensorial. Todos nós vamos desenvolver um dia. Aqueles mais, outros menos, em função do grau de evolução espiritual daquela pessoa. Então, na verdade, se eu entro num lugar e que eu me sinto, na verdade, desajustada ou não me sinto bem com aquela pessoa, é porque alguma coisa na qualidade dela, na essência dela, me transmite essa sensação de mal-estar. Porque quanto melhor, ou seja, quanto mais o bem você vive, mais elevada você se encontra, energeticamente, espiritualmente falando. Se vê uma pessoa, né, totalmente, né, que vive as coisas erradas, você sente aquela energia que não condiz com você. Que é negativa, que só te traz a coisa ruim, né, do seu lado. Mas espera aí, nós estamos falando aqui com a doutora Delma Fernandes Muniz. Nós vamos para um pequeno intervalo, porque tem mais perguntas para a doutora, viu? Tem um monte de perguntas aqui. E lembrando que esse livro maravilhoso, Resgate à Felicidade por Meio de Vidas Passadas, que ela gentilmente cede aqui para o Tribuna Cidadã, traz tantas coisas boas, tantas perguntas e respostas aqui. Você pode ter certeza que nesse mundo que nós estamos vivendo, várias respostas tem aqui. Mas daqui a pouquinho, encerrando o quadro aqui, nós vamos falar com a doutora Delma Fernandes Muniz, que hoje está dando uma aula para a gente. Por que eu falo aula? Porque é importante. Esse momento é muito prazeroso, né, doutora? Porque todo mundo que vai no seu consultório questiona, pergunta, fala, e você fica no meio de todos esses pacientes querendo passar tudo que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu para essa multidão, né? É importante falarmos isso, né, doutora? Sim. O mais importante é que quando as pessoas muitas vezes me trazem o seu sofrimento, né, se eu pudesse, né, eu simplesmente abriria o coração delas e eu colocaria... passe de mágica, né, doutora? Eu mostraria que as respostas e a força, tá tudo, a solução dos seus problemas está dentro de você. Creia, né, viva o amor, né, creia em Deus, né, não se deixe levar pelas as diversidades da vida que são constantes em nós. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você falar para a pessoa acreditar nela, existe aquele paciente que chega lá no consultório, é claro que com todo o seu cuidado, com toda a sua experiência, e fala, doutora, por que que eu tenho vários problemas? E eu estou citando aqui, não é que o meu vizinho tenha, mas por que que o vizinho não tem metade dos problemas que eu tenho? Só eu que tenho problema, só eu que não arrumo trabalho, tudo é com ele. Por que que acontece isso? Existe esses questionamentos lá no consultório, doutora? Esses questionamentos, na verdade, não só no consultório, mas eu acho que é um questionamento que todos nós, né, enquanto seres humanos, que estamos nessa condição ainda humana, nós nos fazemos. Né? Por que que alguns, na verdade, parece que nasceu para o sol e eu nasci para a lua, né? Pô, eu sou virada para a lua, porque comigo tudo acontece. Errado, né? o passarinho, né? Faz na minha cabeça. Mas existe esse paciente que faz isso, esse tipo de questionamento, doutora? Na verdade, é uma coisa simples. O que é reencarnação? Ok? Aí nós vamos entrar independentemente de espiritismo, né? Porque nós vamos entrar na doutrina agora. Nós vamos entrar na ciência. O que é reencarnação? Quando eu reencarno, subentende-se que eu estou vindo novamente na condição hominal, na condição homem, mulher, ok? Vai depender daquilo que eu preciso desenvolver dentro de mim, porque nós temos tanto que aí nós vamos entrar em alguns aspectos, alguns conceitos, ânima e ânimos, que nós somos parte homem, parte mulher. Okay? Por isso, repetidas vezes a gente vem nessa condição. Okay? Então, eu posso tanto vir numa reencarnação homem, como eu posso vir mulher? Sim. Para quê? Homem, para que eu possa desenvolver a capacidade de prover, de me colocar, de me posicionar, para que eu possa vir como força, ok? A mulher, para que eu possa gestar uma vida, na verdade, servir de instrumento para uma vida que já existe, né? Porque não é a mãe que gesta, é Deus que cria, Deus é a causa da existência de tudo aquilo que nós vivemos aqui, ok? Então a mãe é apenas um instrumento, ela vai servir de casulo para esse ser espírito que já está vindo, que isso já está inclusive preparadíssimo, né? Sim, antes desse ser vir, né? Você tem filho, gente? Eu tenho duas. Então antes da sua filha vir, ela já foi ligada
os laços de energia, os cordões de energia já se ligaram a você. Engraçado você falar isso, porque eu tenho 2 meninas, a mesma criação, a mesma. Uma é totalmente diferente da outra. Você fala, gente, essa criança não tem a mesma educação que essa. E mais, a menor, eu falo assim, posso falar isso com tranquilidade, mas é a minha mãe em miniatura. Os gestos, as condições de resposta, o jeito de andar. Isso acontece muito no dia a dia do ser humano, doutora? Acontece, por isso que nós temos que entender que, independente das suas filhas virem hoje como suas filhas, né, elas são seres eternos e já vêm com as suas características de personalidades já lá de trás. Já definidos, porque como que eu poderia falar que a minha menina pequena tem o jeito, tem as respostas, até no momento assim delicado, ou numa brincadeira, lembra muito, isso acontece. Como é que ela ia saber? Eu jamais passaria isso para uma criança? Sim. Olha, mas aí nós temos aí é um pouco mais complexo, Jane, porque a gente também tem que considerar que quando a criança ela está no útero da mãe, é uma relação puramente simbiótica e inconsciente puro. Tudo aquilo que você passa para sua filha. Então, muito dos medos também, tendências afetivas, boas ou ruins, você também passa para ela. Por isso que as regressões no útero, intrauterinas, são importantes para a gente desvincular, dissociar a individualidade dela da Jane. Okay? Então, por que dessas diferenças naquilo que as pessoas dizem? Por que um tem mais e eu tenho menos? Né? Porque se a reencarnação ele é um propósito para que possamos das cinzas, porque este corpo é uma cinza, é uma densidade, okay? Nós temos incapacidades dentro de nós, mas Deus nos concebe esta condição ainda para este planeta, que de terceira vai para a quinta dimensão, para que possamos alçar a luz. Então, aqueles que despertarem verdadeiramente a consciência, a divindade, esses, consequentemente, numa vida futura, não vai sofrer os karmas que está sofrendo agora. Okay? Ou seja, ele já passou desse estágio para outro. Ele já passou desse estágio para outro. Então, são aquelas pessoas que passam por situações, às vezes, penosas, terríveis, como a gente vê de Chico Xavier, né, e tantos outros que aqui anteciparam, né, que vieram, que mostra que ele for ali, engarfado no estômagozinho dele, mas sempre balizava as relações com amor. Então é um espírito mais evoluído, com certeza, entretanto com um grau de evolução, porque ele percebe que todos nós aqui estamos ligados ao amor. Nós estamos falando com a doutora Delma Muniz, e você, se quiser entrar no endereço eletrônico, é delmafmuniz.com.br. Se você quiser continuar esse papo, se você quiser um bate-papo, alguma pergunta, a doutora delmafmuniz.com.br com certeza responde. Doutora, eu quero agradecer muito hoje a sua passagem aqui conosco. Lembrando que o telefone do consultório, posso colocar aqui também, doutora? É 3421-4997, se você quiser fazer uma consulta, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito deste assunto e outros, o telefone é 3421-4997. O endereço é delmafmuniz.com.br. Quero agradecer muito a sua presença. Nosso tempo está assim esgotadinho, já tem a Josiane também para falar, mas te convidar numa próxima oportunidade desse novo livro que você vai estar lançando para vir aqui no Tribuna Cidadã, viu, doutora? Será um prazer, Jane. Prazer é todo nosso. Falamos hoje com a doutora Delma Muniz, lembrando que o endereço é delmafmuniz.com.br. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o Tribuna Cidadã. Aguardem aí.